Olá pessoal, nós estamos aqui no segundo bloco do programa Marketing Digital e agora nós vamos falar sobre privacidade na internet. Eu tenho o prazer de receber aqui o Douglas Sossai. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Legal. Pessoal, para você conhecer um pouquinho o Douglas ele estuda na Escola Pan-Americana de Arte e a ECA, a USP, que é a Escola de Comunicação e Arte da USP. É graduado em Design e Marketing, fez vários cursos sobre marketing direto e identidade corporativa. Em 94 prestou serviço para o Departamento de Marketing Direto do Unibanco, trabalhou também na Jimenez e Associados, na Standard, na Ogilvy e Modern, né? E Abril Vídeo. Atualmente ele é responsável pela área de desenvolvimento e projetos da K2 Web. Você vê que o Douglas aí tem bastante experiência aí nessa área de privacidade, quer dizer, vai agregar muito aí. Douglas, para começar, eu queria perguntar para você, como que esses aplicativos de buscas conseguem nos monitorar? É o seguinte, Zé Paulo, eu sou assim aficionado por internet, né? Minha formação toda é em comunicação, mas eu sempre fui apaixonado por internet, sou programador desde os 12 anos. E eu tenho notado, né, hoje em dia, que alguns recursos que estão sendo utilizados na internet são um pouco invasivos na privacidade das pessoas, tá? Por exemplo, se você pegar os buscadores aí, entre eles o Google e a Yahoo, alguma coisa assim, você nota que eles estão utilizando muito cookie. O que é o cookie? Cookie é um aplicativo, um pequeno código que é colocado em seu navegador quando você acessa algum site. Tá? E você começa a reparar o seguinte, quando você acessa qualquer aplicativo, vamos tomar exemplo o Google, por exemplo. Google Docs, Google Maps, Gmail, quando você se loga em algum desses aplicativos, o seu nome começa a aparecer no canto superior direito do Google. Tá? Então você pode entrar no dia seguinte, você entra na página do Google, o seu nome está ali em cima. Então, a partir desse momento, você começa a perceber que o que você está fazendo está sendo monitorado. Tá? Tecnicamente é possível o Google saber os sites que você está pesquisando, o tipo de conteúdo que você procura. Tá? Então isso começa a ser uma coisa assim, um pouco preocupante. Tá? O cookie, tá? Ele é fácil de você remover ele da máquina. Você clica lá naquele negócio, limpar, essa coisa, limpa o cookie, não limpa? Isso, é uma coisa muito simples. Tá? Então a gente aconselha o quê? Quando você está navegando em algum aplicativo web que você teve que se logar, a primeira coisa é, faça um logout, na sequência entra nas preferências do navegador e tal, e procura lá privacidade cookies, e faz a remoção do cookie. Então isso vai evitar esse tipo de rastreamento, né? Entendi, você vê que coisa curiosa. Agora, quer dizer, então, a gente está num verdadeiro Big Brother aí, não é? Quer dizer, na internet, tem gente monitorando aí o que a gente faz, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que funciona esse tipo de monitoramento nas redes sociais. Nas redes sociais o problema é um pouco pior, vamos dizer assim. Porque na rede social você é obrigado a se identificar. Tá? Então você tem que colocar o seu nome, alguns dados pessoais, e você só entra nessa rede social se você estiver logado. Então é como se fosse uma internet 2. Tá? Você está dentro de uma rede social, você está sendo identificado e trocando informações, tá? E até aí tudo bem. O problema é, quando você sai da rede social e visita algum site que tem um botão curtir ou compartilhar, por exemplo, você está sendo monitorado. Tá? Você deve notar que alguns sites que você entra, por exemplo, aparece sua foto, os seus dados, mesmo sem você estar logado no site, tá perto do botão compartilhar, você tem essa imagem sua. Ou seja, é passiva de monitoramento também. O problema é tão sério que um programador nos Estados Unidos, de 25 anos, descobriu algumas semanas atrás que os celulares que têm Android ou mesmo o iPhone, eles têm um aplicativo da Carrier IQ, que é uma empresa de tecnologia. Esse aplicativo ele faz o que? Ele rastreia tudo que você digita no seu celular. Então, o Congresso americano ficou sabendo disso, a divisão de privacidade entrou em contato com a empresa, ela vai ter que se justificar, né, se explicar até dia 14 agora desse mês, e a Apple já se pronunciou, né, se antecipou e já disse que vai remover esse aplicativo da próxima versão do iOS. Mas é um aplicativo que comprovadamente ele registra tudo que você digita, uma mensagem de texto, um e-mail que você passa, até o que você navega na internet. Tá? Que coisa, hein, rapaz? E como é que a gente faz as melhores maneiras da gente se proteger dessa invasão, principalmente nas redes sociais? Então, o conselho é sempre o mesmo, né? Você terminou de usar a rede social, faz o logout. Fez o logout, entra no navegador, na parte de preferências e faz um remover cookies, apagar cookies. Tá? Isso vai impedir que você seja rastreado em outros sites. Muito bom. Legal. Agora, uma outra coisa interessante. Falando da vida da pessoa, eu vejo às vezes no Facebook, antigamente no Orkut, o pessoal vai para a praia,
tira foto, põe ali, não sei o quê. E isso daí, em termos de privacidade, de segurança, como é que você vê isso, Douglas? Não é perigoso? Então tem vários aspectos, né? A rede social é uma invenção maravilhosa, tá? Eu uso o Facebook, uso o Twitter, é uma coisa maravilhosa. Você tem que ponderar um pouco o que você coloca, né? O que eu gosto de dizer é que você colocar uma informação na rede social é pior do que fazer uma tatuagem, tá? Porque nunca mais vai sumir aquela informação. Mesmo que você delete o seu perfil, essa informação pode ter sido copiada, pode ter sido replicada em algum lugar. Então, assim, você não consegue remover. A gente tem casos de clientes que às vezes falam, olha, está aparecendo determinada informação no Google e essa informação é inverídica, precisa ser removida. E você não consegue remover. Tá? Então, assim, quando você usa qualquer aplicativo de internet, seja um buscador, rede social e tal, a informação que está registrada no computador dificilmente vai ser apagada. Então, é muito comum a pessoa até achar que quando ela esvazia a lixeira da máquina dela, está apagando a informação. A informação não foi apagada, ela simplesmente foi marcada como possível para ser deletada posteriormente. Então, assim, para você remover alguma coisa de um servidor da internet é muito complicado. Agora você vê, Douglas, eu fico pensando, vamos falar de redes sociais. Tem pessoas que usam a rede social, você vê que o perfil dela está bastante corporativo, né? E tem pessoas que usam a rede social com um perfil bastante pessoal e tal. Como é que você recomenda? A pessoa que quer ter um perfil corporativo e um perfil pessoal, tem que ter dois perfis diferentes ou dá para misturar as coisas? Isso é uma coisa engraçada, né? É muito interessante. Às vezes a gente entra no perfil da pessoa no Facebook, ela está sem camisa na praia com um copo de cerveja na mão. Você entra no LinkedIn, ela está de paletó e gravata, né? E as informações são o currículo dela e tal. Então é uma coisa bem interessante. E a gente tem que pensar o seguinte, rede social é exposição. Então você tem que pensar muito o que você vai expor. Tá? Não é só quem você quer que vai ver aquela informação, quem não quer também está vendo. O seu chefe pode entrar no seu perfil, né? Pessoas que não estão no seu meio pessoal, então tem que tomar cuidado com o tipo de informação que você coloca lá. Quer dizer, então é preciso ter bastante cuidado, como você mesmo colocou. Isso. O que pode ser descoberto da vida de uma pessoa através das redes sociais e toda essa coisa aqui? Vamos fazer um exercício, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você se cadastrou em um aplicativo qualquer, seja uma rede social, você vai estar informando ali o seu nome, sua data de nascimento, cidade que você mora, às vezes você comunica até o endereço, você começa a alimentar aquilo com dados pessoais. Até aí você está colocando consciente do que está fazendo. A partir desse momento, se você está, por exemplo, numa rede social e você visita um site que tem um botão compartilhar, tá? A rede social tem a capacidade técnica de monitorar o que você está fazendo, quer dizer, o site que você visitou, quanto tempo você ficou nesse site, mesmo sem você compartilhar, ele sabe que você visitou. A partir do momento que você consegue saber o site que as pessoas visitam, o que elas pesquisam na internet, você começa a descobrir os hábitos dessa pessoa, até mesmo os medos dessa pessoa, né? E isso começa a ficar uma coisa um pouco perigosa. Se a gente for fazer um comparativo, como você disse aí no livro do George Orwell, de 1984, o Big Brother, que cunhou esse perfil, né? A coisa parece ser mais assustadora, porque no livro você era monitorado através de câmera, né? Então, todo lugar que você ia da cidade, na sua casa, você era filmado. Só que filmar você externamente é uma coisa, né? Conhecer você internamente é outra coisa muito mais perigosa. E é o poder que uma rede social, um buscador, está tendo hoje em dia. Olha, interessante. Você vê que dicas legais que o Douglas está dando, que esclarecimento para você que usa redes sociais, sistemas de busca. É muito interessante essa questão do cookie, essa questão do logout, né? E eu queria ver com você, a questão de senha de banco, tem que ter algum cuidado especial? Nesse caso, né, nesse enfoque que a gente está dando, por exemplo, se aconselha muito a pessoa não utilizar uma senha de banco numa lan house, por exemplo, porque a senha pode ser capturada. Hoje o sistema bancário está bem evoluído, né? Hoje você tem um sistema de token, aquele aparelhinho que gera uma senha dinâmica, ou um cartão de senhas também, que não deixa de ser um sistema de senhas dinâmica. Então é muito difícil um hacker conseguir pegar a sua senha, é uma coisa bem complexa, quase impossível hoje em dia. Quando a gente fala, por exemplo, de rede social e rastreamento, a gente aconselha o inverso. Quer dizer, se você vai usar uma rede social, se você está usando ela num iPad, no seu celular, no seu computador pessoal, é muito mais arriscado do que você usar numa lan house. Porque a lan house, o micro é compartilhado por N pessoas, então fica difícil rastrear o seu hábito e os seus desejos ali. Já num celular, num iPad que é só seu, fica muito latente essa pesquisa aí, né? Poxa, muito legal. Douglas, os pais,
que ficam preocupados com seus filhos na internet. Você dá alguma recomendação? Como é que os pais podem estar protegendo os filhos? Isso é uma questão muito importante, né? A gente tem notado que as pessoas têm evoluído com a tecnologia, tá? Então a gente fala muito de geração Y hoje. Então são crianças aí que nasceram com a internet, estão habituadas com o videogame, com o meio digital. E a mente das pessoas e os valores estão começando a mudar, tá? Hoje na internet, não só na internet, mas no meio digital de comunicação no geral, você é bombardeado por informação o tempo todo, né? Então os pais têm que ter a responsabilidade de tomar o cuidado de educar os filhos, né, da forma correta. O que seria essa forma correta? Orientar a criança, né? Orientar que quando ela publica alguma coisa em alguma rede social, ela está se expondo, tá? Imagina que uma criança de 12 anos está mexendo na rede social, ela tem outros desejos, outros valores que vão mudar no decorrer da vida. Então se ela começa a se expor nesse momento, como é que ela vai conseguir reverter essa imagem que ela criou com 12 anos? Tá? É muito complexo. Então tem que pensar muito na hora que você deixa o seu filho usar uma rede social, ou utilizar a internet de alguma forma que ela possa publicar algum conteúdo, tem que ser sempre monitorado. É muito importante você não deixar a criança usar a internet sozinha no quarto. Tá? Acho que é um erro muito comum você ter uma criança no seu quarto e um computador só para ela no quarto. Isso é muito perigoso. Ela não tem ainda uma formação, uma estrutura emocional, psicológica para lidar, né, com uma invasão, com um assédio de alguém via internet, ou mesmo para publicar informações dela na web. Olha que coisa interessante. E as empresas? Você acha que cuidados as empresas têm que ter em relação à privacidade na internet? As empresas é o seguinte, eu acho que uma empresa normalmente ela tem um site, ou ela tem uma fanpage no Facebook, quer dizer, ela tem algum conteúdo exposto na internet. Eu acho que o primeiro passo que a empresa tem que ter é um sistema de identificação de quem entra no site dela. Tá? Ela precisa saber quem está entrando, se tem algum aplicativo monitorando. Tá? A gente tem alguns sistemas que a gente utiliza na nossa empresa e quando a gente percebe, por exemplo, que a gente publica alguma coisa no Twitter ou no Facebook, é impressionante a velocidade como o robozinho do Google ou das redes sociais entram no site para rastrear a informação. Tá? A pesquisa de conteúdo é muito acelerada. Então a empresa tem que ter consciência disso para poder trabalhar o marketing dela de uma forma mais efetiva, né? Ver como ela está agradando ao consumidor e ver como que a informação está sendo tratada pelos buscadores e redes sociais. Quer dizer, é interessante. E as pessoas que estão numa empresa, você acha que a empresa tem que estabelecer, por exemplo, algum regulamento, alguma norma de privacidade, de informações, de dados? Como é que você acha que as empresas têm que, de projetos, de informações internas, que postura que ela tem que ter em relação à internet? Com certeza. A informação hoje é o bem mais valioso de uma empresa. Então você tem que se resguardar, você tem que criar algumas normas da utilização e tráfego dessa informação. Por exemplo, é ideal que toda empresa tenha um normativo, né, um código de ética aí de utilização da informação. Tá? Toda a informação que trafega na empresa é de propriedade da empresa. Então você tem que tomar cuidado se você lida com informação confidencial de cliente. Tá? Então isso é um ponto que tem que ser muito esclarecido com os funcionários. Trocar uma ideia e fazer um código de ética interno de troca de informação. Uma coisa que está em muita discussão hoje em dia é o próprio perfil da pessoa nas redes sociais, né? A pessoa ela tem o perfil dela às vezes totalmente pessoalmente exposto e ela começa a lidar com clientes utilizando aquele perfil dentro da empresa. Pois é. E aí cria um problema que ninguém tem solução ainda. Tipo, o que se faz com isso? Cria um perfil para a pessoa utilizar na empresa, ela utiliza esse pessoal, se normatiza a utilização do pessoal. É uma discussão super complexa que você começa a entrar na privacidade do funcionário também. Né? Isso acho que vai ter muita discussão para frente ainda. Não, eu penso que sim, realmente. E você colocou uma coisa bastante importante, quer dizer, você está na rede, aquilo ali você não tira mais. Então é muito importante você planejar o que você quer fazer. Nós tivemos um entrevistado aqui que ele comentou que as redes sociais não são uma rede de amigos, é uma rede de relacionamentos. Então a pessoa precisa se posicionar, o que ela quer realmente fazer, né? Mas bastante interessante. E quando a gente fala de privacidade na internet, você comentou um pouquinho a respeito das crianças, que eu achei bem legal essa observação de não ter um computador lá no quarto dela. Ela tem um computador no local um pouco mais, onde tem mais pessoas passando, para poder ver e tal. Agora, eu fico pensando aqui, a criançada ela é curiosa, ela é astuta. Você vê hoje no YouTube criança de 1, 2 anos mexendo lá no iPad, né? E existe algum tipo de coisa que você pode proteger o computador para a criança não acessar sites de conteúdo proibido? Como que a gente pode lidar com esse tipo de coisa, doutor? Existem vários aplicativos, tá? Eu costumo usar um Macintosh que é da Apple, já tem um default no sistema que você consegue configurar grau de restrição, tipo de site que a pessoa pode entrar.
Mas é importante todo mundo saber que isso não é 100% seguro, tá? Porque para isso funcionar, ele tem que identificar aquele site como restrito. O site tem que dar alguma informação nesse sentido. E a maioria dos sites não fazem isso. Então, assim, nada vai dispensar o monitoramento de um adulto na navegação de uma criança. Então, o ideal é navegar sempre na sala, sempre com o pai do lado, para o pai poder orientar. Tá? A gente tem que ter em mente que problemas vão acontecer. Vai ser impossível você driblar algum tipo de acesso a um site pornográfico, alguma coisa assim. Você tem que ter uma estrutura para conseguir orientar a criança se isso acontecer e evitar isso ao máximo. Muito bom. Falando em privacidade na internet, Douglas, eu queria que você dissesse para nós, a empresa monitorar aonde os sites que os funcionários navegam, esse tipo de coisa, você acha que isso é uma prática invasiva ou realmente é uma coisa que está dentro do que deve ser porque é um funcionário e tem horário de trabalho? Então, isso, na realidade, o que tem que ser feito é o seguinte, tem que ser conversado antes. Tá? Se for normatizado no código de ética que isso vai ser feito, tudo bem. Você não pode cercear o direito do funcionário se ele estiver usando um computador dele, por exemplo. Se ele está dentro da empresa usando um computador da empresa, isso não pode ser feito, não precisa nem no código de ética para isso. Mas o importante sempre é ser conversado, ser avisado o que pode e o que não pode ser feito. Tem muitas empresas como a minha, por exemplo, que a gente é obrigado a navegar no Facebook e Twitter diariamente. Então a gente tem que conversar só que é para um uso profissional e não para um uso pessoal. Usar o bom senso, né? Eu acho que tudo que cerceia a liberdade hoje em dia é ruim. A gente tem que, você cerceia a liberdade, você vai ter menos criatividade, menos motivação. Então tem que ser conversado em um parâmetro que é interessante para a empresa e para o comum da equipe. Né? Eu estava conversando outro dia com um empresário e ele comentou que o MSN ficava aparecendo toda hora na tela dos funcionários, o pessoal combinando balada, essa coisa. E ele tentou realmente reunir, falar, mas muitos jovens, esse pessoal realmente não conseguia assimilar, né? E ele falou que teve um problemão danado com isso e acabou tendo que cortar essa coisa, depois acabou voltando. Mas ele teve bastante dificuldade pelo amadurecimento da turma em trabalhar esse sistema. Você acha que é tranquilo isso ou realmente é um pouco difícil? Não, tranquilo não é mesmo, né? Porque a motivação para utilizar um comunicador desse, um MSN, uma rede social, é muito grande. Tá? O atrativo é muito grande. Mas tem que ser muito bem conversado. É interessante a empresa ter relatório de produtividade, né? Engajar a equipe que eles estão ali para trabalhar. O sucesso profissional pessoal deles e o sucesso da empresa. Então, todo mundo tem que estar remando na mesma direção. Tá? Isso é só um exemplo, tem outros fatores, não só tecnológicos, que influem na vida, na gestão empresarial, mas tem que ser conversado e todo mundo alinhado para esse bem comum da equipe aí. Agora, Douglas, tem um caso que eu estava vendo outro dia. Ele era um camarada que trabalhava na área do controle da qualidade, né, de uma empresa aí. E ele estava com um perfil no Facebook e estava lá a empresa que ele trabalhava e tal, e ele estava fazendo críticas duras ao controle da qualidade, quer dizer, a profissão dele ele estava fazendo críticas duras, né? Expressando a opinião dele pessoal. Mas estava lá que ele trabalhava na empresa, tinha o link para a empresa, quer dizer, como que a empresa faz nesses casos? Porque ele vai dizer, o perfil é meu, pessoal, tem como é que lida com esse tipo de coisa? Exatamente, então o que a gente gostaria é justamente isso, você tem que ter uma normatização desse tipo de informação. Se nada disso foi conversado, fica difícil você punir ou tirar satisfação num problema enorme desse tipo. Né? Você imagina o estrago que um comentário desse, uma pessoa que trabalha dentro da empresa, causa na imagem da empresa. Isso é passível até de danos morais em relação à empresa, não ao funcionário. Né? Mas assim, o importante é ser conversado antes. Tá? Como é que vai ser utilizado esse perfil? Tá? Se vai ser criado um perfil para a empresa ou não. E normatizar esse tipo de comunicação. As pessoas têm que entender que se você trabalha dentro de uma organização, você tem que trabalhar dentro de regras pré-estabelecidas. É uma comunidade como outra qualquer, como um condomínio, como um clube. É uma empresa, tem que ter as normas e todo mundo tem que seguir. Poxa, interessante. Eu também vejo em fóruns especializados de marketing digital, de link patrocinado, SEO, quer dizer, eu vejo pessoas que fazem perguntas, pessoas que dão respostas. E outro dia eu vi um post assim, na minha empresa, para esse tipo de projeto, se adota uma metodologia assim, assim, assim. Quer dizer, uma pessoa explicando lá como é que é a metodologia da empresa dele para tratar aquele tema. Isso daí realmente, quer dizer, expondo o know-how da empresa e tudo. Como é que você vê isso aí, Douglas? É muito interessante. Eu acho que assim, tudo isso é muito novo, né? Toda essa parte de privacidade, exposição pessoal, utilização de perfil de rede social
por funcionários dentro da empresa, tudo isso é muito novo. Não existe nenhuma legislação nesse sentido. Então a gente tem que buscar o bom senso. Tá? Então se a gente consegue ter exemplos desse tipo, que eu acho muito interessante, é muito valioso esse depoimento aí desse empresário e tal, eu acho bem interessante, porque acaba ajudando você a compor o seu, né? Por onde você vai partir nessa normatização dessa empresa se você ainda não tem um ponto inicial, né? Não, legal, quer dizer, muito interessante. E a gente está chegando no finalzinho, eu queria que você falasse para nós quais dicas que você dá de segurança para a gente se proteger na internet. Então, para resumir assim, o que eu acho interessante é, primeiro, sempre que utilizar algum aplicativo, faz o logout. Feito isso, entra nos preferências do seu navegador e deleta os cookies. Tá? Outra coisa, se você tiver condições de ter algum sistema de identificação para quem entra ou rastreia a sua rede social ou o seu site, é interessante para você poder ter essa informação também. Tá? O legal da internet, que eu sempre adorei muito a internet, é que ela dá muito poder para o indivíduo. Né? Então, desde da pessoa até a pequena empresa, ela consegue ter um poder de divulgação, uma tecnologia, né, um controle da informação que antes era restrito às grandes corporações. Então temos que aproveitar a tecnologia que tem para se proteger, tá? E principalmente isso, limpar os cookies do navegador, acho que é o passo básico. Básico, legal, Douglas. Eu queria que você falasse agora, para a gente fechar o programa, quer dizer, você é responsável pela área de desenvolvimento de projetos da K2Web. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso internauta o que é a K2Web e que tipo de trabalhos exerce no mercado. A K2Web, ela tem mais de 15 anos de mercado, é uma empresa que surgiu assim na área de desenvolvimento de sistemas. A gente tem alguns softwares, né, que a gente chama softwares de prateleira, são softwares prontos para uso. Um deles é o PlaySync, que é um sistema de banco de dados, CRM, gerenciamento de conteúdo. É um aplicativo web, né, está muito em moda hoje falar que a empresa está na nuvem, uma forma de você colocar a sua empresa na nuvem, todo o controle gerencial da empresa através dessa ferramenta. Você tem, por exemplo, o Mailchimp, que é um sistema de e-mail marketing, que é feito dentro das normas do Grupo Brasil Anti-Spam. Uma forma de comunicação e divulgação também bem interessante para o pequeno e médio empresário. A gente tem o Feedback. Feedback é um sistema que identifica quem entra no site, então você começa a ter uma ideia de geolocalização, e-mails que entram no seu site, começar a identificar quem está visitando o seu site. E ferramentas nesse sentido, né, de marketing, web, sistema, gerenciamento de conteúdo, desenvolvimento de sites. Legal. E para o pessoal estar entrando em contato com a K2Web, como é que faz? Pode entrar no nosso site, né, o www.k2web.com.br. Eu acho interessante ter uma seção de dicas. Tá? Na seção de dicas a gente ensina como bloquear esse aplicativo, tá? CarryQ, por exemplo, que faz rastreamento do celular. Tem algumas matérias aí sobre privacidade no Facebook, tá? Tem alguns artigos interessantes, quem quiser visitar. E vale a pena acessar o site, que é um site bem bonito, parece um robô de computador que abre lá, é bem criativo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o Douglas Sossai por essa entrevista muito legal de privacidade na internet e quero recebê-lo de novo aqui para tratar de outros temas bastante interessantes. Obrigado, Douglas. Eu agradeço a presença aqui, né, o convite, e agradeço. Legal. Pessoal, você